Fala pessoal, o tio Mimi aqui novamente, um grande beijo para vocês, vídeo 2 de hoje. Vamos analisar alguns exercícios, colocando em prática os nossos conhecimentos a respeito das funções sintáticas, de tudo que nós vimos em sala de aula até aqui no momento. Perfeito? Deixa eu soltar aqui o vídeo, acho que é um vídeo simples, legal, bom, que dá pra gente fazer alguns exercícios. Não vai dar pra gente resolver todos os exercícios, mas alguns deles dá pra gente resolver, tá bom? Primeira coisa, vamos começar a ver essa questão de sujeito, de transitividade, de objetos, de predicado e de algumas coisas a mais que podem ir aparecendo. Perfeito? Sujeito é o termo do qual estou falando na frase, na oração. Ok? Predicado é todo aquele restante do sujeito, é o que restou, é o que eu falo a respeito do sujeito. Então, se eu identifico o sujeito, tudo que restou é o meu predicado. E assim depois a gente vai vendo a transitividade dos verbos. Se é verbo transitivo, direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto. Se é verbo intransitivo, quando você faz aquelas perguntas onde, quando e como. Se é um verbo de ligação. Lembrando que os verbos transitivos são chamados de verbos significativos. Bem, começamos a análise aqui. Ele já vai fazendo na frente, mas eu vou explicando a vocês. Na frase, preciso de ajuda. Você sempre faz a pergunta ao verbo, olha para o verbo, quem é que precisa? Eu preciso de ajuda. Se sou eu, o eu não aparece na oração, logo eu tenho o chamado sujeito oculto, que o nome oficial dele, vocês sabem que é sujeito desinencial ou sujeito elíptico. É a mesma coisa que oculto, só que agora oficializado são esses nomes aqui. Perfeito? Então, como eu não aparece, sujeito desinencial ou elíptico. Vamos continuar a análise. Aí eu vou perguntar ao verbo. Eu preciso de quê? Ora, é um verbo que exige uma pergunta que tem preposição de que. Se tem preposição, ora, eu chamo de verbo transitivo indireto. Vocês sabem disso. Por que apareceu esse VS aqui? Porque a gente também chama de verbo significativo. Todo verbo que é transitivo, ele também é conhecido como verbo significativo. Então esse VS é de verbo significativo. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, logo eu tenho que ter, eu sou obrigado a ter um objeto indireto. Eu preciso de quê? A minha resposta de ajuda será um objeto indireto. Olha para o verbo. O verbo é preciso. É um verbo que indica ação? Sim. Então tem um predicado verbal. Ok? Vamos para o exemplo 2. Eu a encontrei no quarto. Quem foi que eu encontrei no quarto? Eu. Tá bom? Ou melhor, quem é que eu encontrei? Quem foi que encontrou alguém no quarto? Eu. Então, um sujeito simples. Fácil identificar um sujeito. Ok? Vou analisar o verbo. Eu encontrei quem? Eu encontrei ela. Ela está sendo representada por esse A. Então, é um verbo significativo, porque é um verbo transitivo direto. Porque quando eu faço a pergunta o que ou quem é o verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, obrigatoriamente eu tenho que ter um objeto direto. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui um objeto direto, é o A, que está substituindo ela. Eu encontrei quem? Ela. Objeto direto. Toda vez que o e a estiverem substituindo ele ou ela, complementando o verbo, eles serão objetos diretos, não tem nem o que pensar. E aí, eu a encontrei onde? No quarto. Se eu faço essa pergunta, tranquilo, o que vai acontecer aqui? Se no quarto, adjunto adverbial, e adjunto adverbial de lugar. Agora eu quero saber que tipo de predicado eu tenho aqui. É só olhar para o verbo. Ora, analisa o verbo encontrar. Encontrar não é um verbo que indica uma ação. Eu não tenho nenhum verbo de ligação aqui. Então, se é um verbo que indica ação, predicado, por favor, coloca aí, verbal. Ok? Viu como é que a gente está lembrando algumas coisas aqui, muito importantes e muito interessantes? Sujeito eu, predicado, a encontrei no quarto. Tudo o que restou é o predicado. Ok? Analisamos duas aqui. Vamos para uma terceira? Acho que vale a pena a gente analisar uma terceira, né? Vamos lá, sobe aí para mim, por favor. Muito obrigado. Eu lhe pagarei um sorvete. Bom, quem é que lhe pagará um sorvete? Eu. Faça essa pergunta ao verbo, à oração. Sujeito simples. Ele está presente e tem apenas um núcleo, sujeito simples. Ok? Agora eu vou olhar a transitividade do verbo. Olha a transitividade do verbo. O verbo é pagarei. Qual a pergunta que você faz ao verbo? Pagarei o quê? Mas você não para por aí. Pagarei o quê a quem? A ele ou a ela, que está sendo representado pelo lhe. Então eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto.
Porque eu faço duas perguntas, uma sem preposição e a outra com preposição. Eu tenho dois complementos aqui. Eu pagarei o quê? Um sorvete. A quem? A ele ou a ela, que está sendo representado pelo Lê. Se eu tenho duas perguntas, eu tenho dois complementos, eu vou ter o objeto direto e o objeto indireto. Olha como é que é fácil. Eu pagarei o quê? Um sorvete. Um sorvete, objeto direto. E o Lê está representando a ele ou a ela, o objeto indireto. Olha que coisa fácil se você tiver atenção. Lembrando que sempre que aparecer o Lê complementando um verbo, dando resposta ao verbo, ele será sempre um objeto indireto. E o predicado é tudo que restou. Olha que coisa interessante. Então, pagar é um verbo que indica ação, eu não tenho verbo de ligação, então vamos ter um predicado verbal. Ok? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo. Deu para entender? Valeu!